Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje falaremos sobre razão e proporção. E eu posso confessar que é muito comum, ao falar sobre razão, a proporção literalmente vir logo em sequência. Até porque, para definirmos o conceito de proporção, utilizaremos a própria razão. Quando nós falamos sobre razão, é muito comum, lá na época da escola, os professores e as professoras acabarem explicando que uma razão significa uma fração, ou até mesmo que uma razão representa uma divisão. Eu prefiro conceituar a razão de uma outra maneira. Preste atenção aqui nessa conceituação. Podemos dizer que razão é uma relação entre valores. E mais especificamente falando, podemos dizer que razão é uma relação que envolve dois valores. Ou seja, o fato de escrever para você A está para B já é o suficiente para caracterizarmos o que representa uma razão. Afinal, nós estamos diante de dois valores que estão sendo representados genericamente por essas duas letras, por A e por B. E por incrível que pareça, em diversos momentos da sua vida, você já se deparou com alguma razão e de repente nem percebeu. Quer ver só um exemplo? Não sei se você gosta de viajar, mas eu gosto bastante. Tento me programar, tento me planejar todos os anos para fazer pelo menos uma viagem com a minha família. E o que eu posso falar com você em relação à razão relacionada à viagem? O que isso tem a ver? Pensa no seguinte, imagine que eu resido em um determinado município, que é um município A. Tudo bem? E a minha intenção é fazer uma viagem com a minha família para um outro município localizado em outro estado, que seria, no caso, um município B. O que eu percebi? Eu percebi que a distância entre o município A e o município B era uma distância de 400 quilômetros. É isso mesmo, uma distância de 400 quilômetros. Tranquilo? E quando eu tomei a decisão de me programar para realizar junto com a minha família essa viagem, eu programei o meu tempo de viagem para algo aproximadamente 5 horas, tá? Então eu vou gastar 5 horas para realizar essa viagem com a minha família. Bem, pego o meu automóvel, organizo as malas, chamo a minha família e assim eu inicio a viagem. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é realizar esse percurso de 400 quilômetros gastando 5 horas. E quando a gente acaba relacionando esses dois valores, a gente acaba criando uma grandeza muito conhecida, que é a grandeza velocidade. Afinal de contas, ao falarmos sobre velocidade, a velocidade ela é uma razão que relaciona a distância percorrida em razão do tempo gasto. E olha só que legal, a partir daí eu consigo calcular qual deverá ser a minha velocidade média, por exemplo, para que eu consiga realizar todo aquele percurso de 400 quilômetros dentro das 5 horas previstas. Afinal, se eu quiser encontrar a razão da minha velocidade necessária para realizar essa nossa viagem em família, a distância que eu desejo percorrer é de 400
quilômetros e eu quero percorrer esses 400 quilômetros em 5 horas. Bom, 400 divididos por 5 vai dar 80, né? 5 vezes 80 é igual a 400. Portanto, a minha velocidade para conseguir realizar essa ação precisa ser numa média de 80 quilômetros por hora. O que isso significa, pessoal? Significa que a cada 1 hora, eu vou fazer essa anotação aqui, ó, a cada 1 hora, em média, eu conseguirei percorrer 80 quilômetros. Portanto, em 2 horas, 160 quilômetros. Em 3 horas, 240 quilômetros. Em 4 horas, 320 quilômetros. Em 5 horas, 400 quilômetros. E prontinho, consigo chegar ao meu destino dentro do tempo previsto. Bacana, né? Isso representa a razão, que na prática a gente às vezes acaba não identificando, mas ela existe e ela está muito presente também no nosso cotidiano. Agora, voltando um pouquinho para a nossa conceituação, toda razão ela pode ser expressa a partir de uma relação que envolve 2 valores, sendo este primeiro aqui, que eu coloquei como A, o nosso antecedente da nossa razão, enquanto o B, o nosso consequente da nossa razão. E também existem outros exemplos que eu poderia citar, que você consegue estabelecer a razão. Você que de repente fez o vestibular e se preocupou com a relação candidatos-vaga, você acabou de estabelecer uma comparação, uma relação que envolveu 2 valores: a quantidade de candidatos e a quantidade de vagas disponíveis. E a partir do momento em que você realizou esse cálculo, você trabalhou, por incrível que pareça, com o conceito de razão. Legal isso, né? E a partir do momento em que você compreende o que significa de fato uma razão, você começa a ter o preparo para compreender o que significa uma proporção. Olha só que legal. Quando a gente fala sobre proporção, podemos conceituar que uma proporção é uma igualdade entre 2 razões. Ou seja, uma igualdade entre essa razão e essa outra que eu acabei de colocar. Nesse caso, eu leio que A está para B, assim como C está para D. Tudo bem? O mais legal é que quando você começa a compreender melhor a matemática em si, você identifica que ao mesmo tempo que você está trabalhando com uma proporção, você também identifica que se existe uma igualdade entre 2 frações, também posso dizer que uma relação proporcional é construída a partir de frações que são consideradas equivalentes. Vou colocar um exemplo aqui de situações que envolvem uma proporção para que você consiga identificar melhor o que eu estou querendo dizer. Imagine que você esteja recebendo na sua casa os seus amigos e que você toma a decisão de recebê-los com um saboroso jantar, preparado por você. Tudo bem? E aí, ó, o que eu estabeleço é o seguinte raciocínio. Normalmente no seu dia a dia, 1 quilograma
de arroz consegue por um certo período, ou melhor, consegue alimentar normalmente, vou colocar aqui um valor qualquer, tá? Não que necessariamente seja uma verdade, mas com 1 quilo de arroz, vamos supor que conseguiremos alimentar, sei lá, vou chutar aqui, 50 pessoas. Tudo bem? Com 1 quilo de arroz, eu alimento 50 pessoas. Só que você está recebendo para esse jantar 5 pessoas, certo? E o que significa 5 pessoas? 5 pessoas significa a 10ª parte desse valor. Até porque 50 dividido por 10 dá 5. 5 vezes 10, 50. Então, se agora você está se preparando para alimentar e receber 5 pessoas em sua residência, é lógico que não será mais necessário você cozinhar 1 quilo de arroz. Vai sobrar, você vai acabar gerando um desperdício. Então, proporcionalmente, você consegue identificar qual é a quantidade de arroz que você precisa para receber essas 5 pessoas em sua casa. De que maneira? Se a relação entre os consequentes dessa razão é a 10ª parte em relação ao valor inicial estabelecido, aqui em cima também será a 10ª parte. Ou seja, se eu pegar a 10ª parte de 1 quilo, é a mesma coisa que 1/10 de 1. Esse D na matemática representa uma multiplicação. Então é a mesma coisa que 1/10 vezes 1, que dá 1/10. E 1/10, pessoal, é a mesma coisa que 0,1. Logo, você vai precisar de 0,1 quilograma de arroz, ou se preferir 100 gramas, para conseguir alimentar essas 5 pessoas. É lógico que eu posso ter exagerado, seja para baixo, seja para cima, mas aqui eu quero mostrar para você que no seu dia a dia, até mesmo quando você toma a decisão de, numa ocasião especial, receber as pessoas que você gosta em sua residência, você faz uso da matemática e, através da relação proporcional, você consegue chegar ao resultado. Mas olha só que interessante. Normalmente, como esse era o nosso objetivo, e nós não sabemos, ou melhor, fingiremos que não sabemos qual é o valor que representa aquela quantidade de arroz, eu chamaria de X, para montar aquela relação proporcional. Então, eu faria o seguinte, eu faria 1 está para 50, assim como X está para 5. E o que você aprendeu na época da escola? Você aprendeu que para resolver uma proporção, basta você multiplicar cruzado. Essa multiplicação cruzada é proveniente de uma importante propriedade da proporção que justifica que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sendo assim, se em toda relação proporcional, para resolver, eu multiplico o cruzado, 50 vezes x, 50x, é igual a 5 vezes 1, que dá 5. Quero encontrar o meu x, portanto, o 50 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Logo, o meu x é 5 divididos por 50. Se nós fizermos essa conta, encontraremos o x sendo igual a 0,1 quilograma. Ou, se preferir, corresponde a 100 gramas de arroz. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido o conceito de razão e também de proporção e identificado que eles também estão presentes na nossa matemática do dia a dia. Bons estudos e até a próxima!